Uma série de mensagens e o tema dela é o discípulo de Jesus, amém? Nós terminamos a série Deus vai à frente, nós aprendemos muito sobre a história de José, mas no final, na última palavra domingo passado sobre José, nós podemos notar que a vida de José apontou para Cristo, e veio uma pergunta para nós: para onde a nossa vida aponta? E nós fomos levados a refletirmos quem é visto através das nossas vidas. Jesus precisa ser visto através das nossas vidas. E então vem essa nova série com o tema O Discípulo de Jesus. Nós temos uma timeline com as palavras que serão ministradas. Hoje nós vamos ministrar para você essa primeira palavra, que é o discípulo de Jesus. Tem a timeline aí para nós? O discípulo de Jesus rende-se a Deus, amém? Domingo que vem nós vamos falar sobre o discípulo de Jesus vive em santidade. Na terceira semana o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Na quarta semana nós vamos falar sobre o discípulo de Jesus que serve com excelência. E na última semana sobre o discípulo de Jesus que vive em amor. Será poderoso, não falte. Deus vai falar muito aos nossos corações nessa série, eu acredito nisso. Vamos orar para que a palavra de Deus fale conosco hoje. Papai, obrigado por esse ajuntamento de santos, homens e mulheres de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz agora como filhos. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Encontre nos nossos corações um solo fértil, que a Tua semente possa ser lançada e ela possa germinar, crescer, dar muitos frutos. Assim nós oramos com fé no nome de Jesus. Você concorda com a sua oração? Amém? Bom, se nós tivéssemos que definir em uma frase qual é o propósito da igreja, o propósito central da igreja na terra, nós deveríamos levar em consideração as instruções que Jesus deu para os seus discípulos. Em resumo, a principal ordem que Jesus deu para os seus discípulos é: façam discípulos, amém? Você vai encontrar isso especificamente em Mateus capítulo 28, verso 19. Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus que sempre olha para fora, Deus é um Deus altruísta em tudo. Quando Deus cria o homem, Ele diz: multipliquem-se, amém? Quando Ele, lá em Adão e Eva, quando Ele vai repovoar a terra em Noé, Ele diz: multipliquem-se, encham a terra. Jesus replica essa mesma temática, quando Ele chama os discípulos, Ele disse: multipliquem-se, façam outros discípulos. Jesus, quando esteve na terra, Ele ensinou pessoas, Ele curou os doentes, Ele expulsou demônios, Ele deu de comer para os famintos, mas o principal foco de Jesus foi formar discípulos. Jesus gastou os 3 anos do seu ministério, escolhendo 12 homens, e Ele gastou a sua vida para ensinar os princípios da palavra de Deus para esses homens, com a intenção de que esses homens replicassem isso, repartissem, espalhassem isso para outras pessoas. E nós podemos dizer que funcionou. Por quê? Porque graças a esses homens, o Evangelho chegou até nós. Nós temos a palavra de Deus hoje nas mãos e no coração. Nós somos salvos. O Evangelho alcançou a nossa casa, a nossa vida, ultrapassou o continente. E hoje nós podemos dizer: eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Dos 12 discípulos viraram 70, que viraram 120, que foram crescendo. Então, isso precisa estar claro no nosso coração. A forma ou o foco da igreja precisa ser transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Cristo. Esse é o coração da missão na igreja. Se eu não vivo e não me preocupo com o discipulado, alguma coisa está errada. E esta série inteira vai apontar para isso. Porque tem muita gente que diz que segue a Jesus, que virou discípulo de Jesus, mas as suas escolhas não refletem quem Cristo é. Sabe, queridos, nós não podemos nos contentar com um cristianismo básico, cultural, superficial ou parcial. A vida com Cristo, ela é extraordinária. Tem alguém que concorda com isso? Amém, gente? A vida com Jesus, ela é demais. Então, como igreja, o nosso foco tem que ser nos tornarmos discípulos extraordinários de Jesus e transformarmos ou ajudarmos pessoas a entrarem nesse processo também.
Só que sabe o que é complicado? É porque nós vivemos um tempo de muitas aparências, né? As redes sociais, por exemplo, tem filtro para tudo, você maqueia qualquer situação. Então, como que a gente pode saber quem é discípulo de Jesus de verdade e quem não é? Não dá para olhar o coração. Só Deus, através do Espírito Santo, sonda o nosso coração e vê quem somos por dentro. Mas nós podemos analisar os frutos na vida das pessoas para identificarmos, amém? Certamente esses frutos externos vão mostrar o que nós carregamos dentro. E a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos vão apontar muito para isso. Então a fé cristã é uma fé relacional. E ao longo de toda essa série nós vamos mergulhar em cada um desses relacionamentos para entender como é que um discípulo de Jesus vive. Você vai aprender nos próximos domingos como um discípulo de Jesus vive primeiro no relacionamento com Deus, que é a palavra de hoje. Então no relacionamento com Deus, o discípulo de Jesus, ele vive rendição. Na segunda palavra nós vamos aprender como deve ser o nosso relacionamento como discípulos com o mundo. E aí a palavra é santidade. Na terceira semana nós vamos aprender como tem que ser o meu relacionamento comigo mesmo. E aí a palavra é conheça a si mesmo. Na quarta semana nós vamos aprender como é o relacionamento de um discípulo de Jesus com outros cristãos. Ele serve. E na última palavra nós vamos aprender qual é o relacionamento de um cristão com os não cristãos. Tem que ser vida em amor. Então tem muita coisa linda pela frente, nós estamos empolgados com isso. E a primeira palavra de hoje é: o discípulo de Jesus rende-se a Deus. Você pode repetir essa palavra? Diga rendição. Vamos ler Romanos 12, verso 1. Toda a série será baseada nesse capítulo maravilhoso de Paulo, que é Romanos 12. Romanos 12, verso 1, Paulo disse assim: portanto, irmãos, peço, é um pedido com apelo, né? Pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Igreja, não existe outra maneira de vivermos a plenitude da vontade que Deus tem para a nossa vida, se não for por uma rendição completa, uma entrega plena, sem reservas para Deus. Talvez você pense assim: pastor, mas eu já fiz isso, eu já me rendi a Jesus, eu já levantei minha mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu já me batizei nas águas, eu já faço parte de um ministério, eu já frequento um pequeno grupo, eu já estou até num discipulado, pastor, eu já me rendi para Jesus. Preste atenção, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, nós estamos dando o start em algo maravilhoso. A decisão por Cristo não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida. Quando você diz sim para Jesus, a história não terminou ali, ela está começando, amém? Então é todo um caminho que eu vou trilhar agora com Jesus. A palavra de Deus nos mostra que nós nascemos de novo quando nós começamos uma vida nova com Jesus. Leia comigo Efésios 2, do verso 1 ao 5. Paulo disse assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões. Isso é o quê? Quando a gente não tinha Jesus, tá? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, quando eu estava sem Jesus, eu estava morto. Eu recebi Jesus, começou a vida. Então agora, a partir desse momento, eu tenho uma nova vida com Jesus. E nessa nova vida eu preciso desenvolver novos hábitos. Nessa nova vida eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso transformar a minha forma de viver. Se não existe uma diferença perceptível no seu modo de vida morto para a sua vida nova com Jesus agora, existe alguma coisa errada. Pastor, eu sou crente há 10 anos, e aí? Quais são as mudanças que o Evangelho resultou na tua vida? Não, pastor, nenhuma ainda, mas assim, tem pouco tempo, né? Não, Jesus ele já vai transformando a nossa vida a cada instante.
É claro que essa série, essa palavra, não é assim para você apanhar aqui, né? E ficar ouvindo coisas que vão te oprimir e pensar, nossa, eu sou um miserável. Não, não. Essa série é para te animar e para você entender que nós começamos uma jornada com Jesus e tem muita coisa boa pela frente, mas nós não podemos desistir. Martinho Lutero já disse isso: eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas eu já não sou o que era antes. Eu estou em um processo de constante melhoria, crescendo em Deus, mas eu preciso entender que a vida toda está pela frente. Então, e tem gente que não entende isso, por quê? Porque ele pensa, eu tenho tanta coisa para melhorar, quer saber, eu vou desistir. Não, não pode desistir. Me responda, um bebê quando ele nasce, ele está pronto para viver? Sim ou não, gente? Claro que não. Ele não sabe nem comer sozinho. Eu lembro quando o Davi nasceu, a gente fala do primeiro filho, porque no primeiro filho a gente não sabe nada, né, gente? É assim um desespero. E aí o Davi começava a mamar no peito da Rosana, e aí ele dormia, loguinho. Aí passava meia hora e ele acordava, chorando. E a Rosana começou a encucar, falou assim, meu leite não está sustentando o menino. E as mães ficam com essa preocupação, né? Mamãe? E aí você pensa, meu Deus do céu e tal. Aí já pensa em dar uma mamadeira, põe um Neston lá, põe uma farinha láctea, põe um Toddy. Esse menino vai comer, porque o leite não está. Aí a gente foi naquela consulta de 7 dias, o doutor falou assim, não mamãe, não é que o teu leite não está sustentando não, é porque o neném, ele começa a mamar no peito, para mamar no peito tem que pôr força, sugar. E aí ele cansa o maxilar e ele dorme. Só que ele não encheu ainda. Mas ele dormiu, então quando ele acorda, ele está com fome, não é porque o leite não sustenta, é porque ele não mamou o necessário. Aí a Rosana, então uma dica, quando ele cochilar, dá uma mexidinha para ele acordar e mamar mais. E aí ele vai, e a Rosana começou a fazer assim, deu tudo certo. Então o bebê quando nasce, ele não sabe comer, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não está pronto para nada da vida, mas ele nasceu, e ele vai ser ajudado a viver. Amém ou não, igreja? Então não desista da tua vida. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus agora, mas eu tenho tanta coisa para melhorar. É claro, você nasceu de novo agora. Continua firme, Jesus está segurando na tua mão. Você tem uma família espiritual enorme que pode te ajudar nisso. Não para, não desiste, Jesus é contigo. Nós vamos avançar. Eu amo uma música que diz assim, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quem sabe, vai. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Não para, você vai avançar, você vai crescer em Jesus. Não tira os olhos dele, porque ele vai te ajudar. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Agora, sabe qual é o problema? O problema é que muitas pessoas não se rendem de verdade para Jesus, não entregam a sua vida completamente para Ele. E por quê? Por que muita gente não se rende a Jesus? Porque na verdade não confia que Deus é bom mesmo. Eles ficam assim, eu vou me entregar, sabe, pelas metades. Tem muita gente que tem restrições de se render, sabe, mas é se jogar assim plenamente para Deus e fica vivendo uma vida instável, uma vida, sabe, de oscilação. Por quê? Porque está com medo de se entregar a Deus. Confia que Deus é bom. Gente, quando nós duvidamos das intenções de Deus para conosco, nós deixamos de viver a vontade dEle para nós, que é boa, perfeita e agradável. Mas não dá para viver pelas metades, você precisa se jogar por inteiro. Por isso hoje nós vamos entender juntos o que é uma verdadeira rendição. Então em 3 pontos eu quero trazer para vocês aqui o que é se render por completo. Para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa, primeiro, tomar posse do que está disponível em Cristo. Amém? Põe a mão no peito e diga assim, eu preciso tomar posse do que está disponível em Cristo para a minha vida. Mateus 11, 29 diz assim, Jesus está falando, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Mas antes de Mateus 11, 29, Jesus disse no verso 28 assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí é estranho, porque no verso 29 ele vai falar sobre jugo e sobre fardo. Mas ele está dizendo que esse é o jugo e o fardo que ele dá para nós. Não é pesado, é leve. O que é pesado é viver sem Jesus, gente. Então nós precisamos entender isso. Quando nós pensamos na palavra rendição, sabe qual é o nosso problema? É porque vem à nossa mente sofrimento, dor, renúncia, algo que eu não posso atingir. Não, essa vida de me entregar completamente por Jesus. Eu já lembro daquele cara que ficava se flagelando, daquele cara que ficava sofrendo, aquela mulher que, sabe, a vida dela era só tristeza. Porque tem gente, você olha para a cara do religioso, ele tem a cara assim, de maracujá murcho. Fiz rápido para não tirar foto. Tirou não, né? Gabi, te peguei. Não vou repetir. Você olha para quem está do teu lado e vê se essa pessoa tem cara de maracujá murcho, gente. Por favor, não fala nada. Só olha. Porque vai que ela tem. Gente, tem uns crentes que você olha para eles estão morrendo. Eu conheci uma que não abria nem os olhos, uma vida esquisita, um trem. Gente, Jesus é maravilhoso. A nossa vida encontra sentido quando nós entregamos a nossa história para Ele. O nosso rosto brilha, os nossos olhos brilham. Gente, facinho dá para você conhecer um crente de verdade, quando você chega num lugar. Você olha nos olhos da pessoa, os olhos brilham. A face do cristão verdadeiro é diferente. É verdade. Eu sei que ninguém achou alguém com cara de maracujá murcho aqui. Agora olha de novo e veja o brilho de Jesus no rosto dessa pessoa que está do teu lado. Veja o brilho. E não é suor não na testa dela, é o brilho do Espírito Santo. Amém, gente? Esse negócio de sofrimento, eu passei para a lei dos crentes agora, minha vida bagunçou tudo, agora eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais alegria, é só renúncia, isso é mentira do diabo. A vida com Jesus é maravilhosa, amém? Deixa eu te dar um exemplo aqui, presta atenção. Um cara ia comprar uma casa que estava no leilão, a casa valia mais ou menos 100 mil reais. Aí eles deixaram as pessoas que iam dar o lance entrar na casa primeiro para ver o que tinha nela e tal. Um dos caras entrou e ele está lá, ele abre um móvel muito antigo e ele encontra algumas relíquias lá dentro daquele móvel. Ele olha e fala assim, gente, isso aqui vale milhões, essas relíquias aqui são caríssimas. Ele fecha a gaveta, sai em silêncio, ninguém mais viu aquilo, e ele fica na sua cabeça, essa casa vai valer em torno de 100 mil, mas o que tem dentro dela vale milhões. Eu não posso perder essa casa. Sabe o que ele faz? Ele tem a ideia de, a única forma dele conseguir dar o lance maior é se ele vendesse tudo que ele tinha. A casa atual dele, o carro, os seus bens. E ele toma essa iniciativa. Ele vende tudo que tem para conseguir comprar essa casa com um tesouro dentro dela. Jesus nos traz esse exemplo através de duas parábolas que ele conta. Leia comigo Mateus capítulo 13, verso 44. Jesus disse assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outra parábola, Mateus 13, 45 agora. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então preste atenção, digamos que o primeiro homem da história que eu te contei tenha vendido tudo, comprado a casa, conquistado as relíquias e agora é um milionário. Você sente pena dele? E dos dois homens da parábola que venderam tudo que tinha por causa de um tesouro maior? Claro que não. Por quê? Porque eles não perderam nada, eles só abriram mão do que eles tinham para conquistar algo muito maior. Da mesma forma, nós não somos vítimas por abrirmos mão de tudo por Jesus. Nós somos privilegiados porque nós estamos abandonando tudo pelo reino de Deus e nos tornando filhos de Deus. Isso não é peso, isso é alegria, isso não é perca, isso é ganho. Nós ganhamos um tesouro maior.
Amém? Então, por favor, não fica aí com vitimismo, não fica aí com mimimi. Não, a vida com Jesus é maravilhosa. Você precisa entender isso para se render completamente. Segunda coisa que nós precisamos entender para se tornar um discípulo que se rende por completo para Jesus: mude sua perspectiva sobre Deus. Mude a sua forma de enxergar Deus. Romanos 8,32, Paulo diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, não tem como falhar. Se aquele que, nós lemos aqui a frase de Agostinho de Hipona, domingo passado, né? Aquele que rasgou o seu filho por nós, você acha que ele vai deixar de dar alguma outra coisa? Deus é um bom pai e Ele nos abençoa. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos em nos rendermos, de fato, é porque nós não entendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sabe, nós não temos a compreensão certa, nós não entendemos a entrega genuína e poderosa que Jesus fez por nós. Quando nós olhamos pela perspectiva correta, nós vamos entender que a nossa rendição, ela não vem por coação, mas ela vem por gratidão. Eu não estou sendo espremido por Jesus, que tipo assim, morri por você, viu? Então agora vê se entrega essa vida. Não, eu sou grato. É o mínimo que eu posso fazer, é entregar essa vidinha minha, que não vale nada, para alguém que me deu a sua vida maravilhosa e extraordinária, Jesus. Só que aqui nós temos um problema. Por quê? Porque o mundo tem uma visão totalmente distorcida de quem Deus é. Olha esse quadro, nós vamos te mostrar como que o mundo vê quem Deus é. Primeiro, o mundo vê Deus como um tirano que exige submissão. O mundo também vê Deus como uma criança ciumenta que faz birra quando não lhe dá atenção. Não, vocês têm que me obedecer, senão eu mato todo mundo e tal, birrento. Não, o mundo vê Deus como um político que recebe ofertas em troca de bênçãos. Um político corrupto. Não são todos, mas existem. Não, Deus não é assim. Você não dá algo para Deus para Ele te dar algo em troca. Não é assim que funciona. E o mundo também vê Deus como um velhinho distante que não liga para a sua criação. Deus está muito ocupado. Deus não está nem aí porque nós estamos fazendo. Ele jogou todo mundo aqui na terra e falou: dane-se, se virem aí. Não, isso é errado. Na verdade, sabe qual é a visão correta sobre Deus? Ele é o Rei dos Reis que se humilhou para nos dar a salvação. O Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se humilhou. Eu não sei se você entende o que foi a morte de cruz. A morte de cruz foi simplesmente a morte mais miserável, mais cruel, mais maldita que um ser humano poderia passar. Deus se submeteu a isso, por livre escolha, para salvar a minha e a tua vida. Gente, isso é muito precioso. O mínimo que eu posso ter é gratidão, sabe? Então seguir a Jesus não é um fardo, é um privilégio. Ter alguém que se importa comigo ao ponto de dizer não em algumas coisas da minha vida, isso não é limitação, isso é proteção. Sabe o que eu ouço de algumas pessoas? Eles falam assim: pastor, esse negócio dos crentes é muito chato, porque tem um monte de não. Você não pode beber, não pode fumar, não pode coisar, não pode isso, não pode aquilo. Não pode nada, é tudo. Ei, isso não é restrição, não. Isso não é prisão, isso é proteção para a tua vida. Porque todos os nãos que a palavra de Deus tem para nós, é para nos livrar de algo ruim. Você não pega uma piscina e coloca um blindex ao redor dela, para prender pessoas lá dentro, para morrerem afogadas. Não, é o contrário. É para que pessoas não caiam lá dentro e morram afogadas. Eu louvo a Deus por todos os nãos que Ele tem para a minha vida, porque não é crescimento. Agora tem um grupo de crente que ele só aceita o sim de Deus. É tão difícil quando vem um não, eu queria uma coisa, mas Deus não fez. Aceita. E outra, vou te dizer mais, aceita que dói menos. Me ajuda a pregar, por favor, fala para quem está do outro lado, aceita que dói menos, irmão. Não vai adiantar você ficar aí batendo pé. Já vê que os meninos birrentos, girando assim, catarrento, e fica. Tem gente que acha que isso vai funcionar com Deus. Não vai. Deus tem o melhor para a tua vida. Isso é imaturidade. Sabe, queridos, quando eu entendo que Deus é verdadeiramente bom, tudo muda. Tudo que acontece na minha vida está no controle de Deus. Vocês lembram no início que eu falei aqui que a Rosana operou quarta-feira?
Deixa eu te falar uma coisa, essa cirurgia dela está marcada há pelo menos há mais de 2 meses. Você sabe, é uma cirurgia complexa, ela fez a anestesia geral e tal, teve que fazer todo o pré-operatório, coração, tudo, a Rosane direitinho, a médica muito querida, muito preciosa, uma mulher de Deus, depois nós ficamos sabendo. Então a cirurgia da Rosana já estava marcada há 2 meses, foi na última quarta. Quando foi na terça-feira de manhã, na véspera da cirurgia, eu acordei, a nossa cama ela é muito alta, e aí eu estava lá dormindo, sim, já estava amanhecendo, e eu vi que o travesseiro caiu. Eu escutei o travesseiro cair, e a Bole, a nossa cachorrinha, ela dorme no quarto com a gente. Ai, que horror, pastor e tal. Gente, cuida do teu cachorro do jeito que você quer, eu cuido do meu. Tá? Ela não dorme na cama, mas ela dorme no pé da cama. E se ela dormisse na cama também, a cama é minha, está tudo certo. Mas ela não dorme na cama, porque a cama é alta, e o cachorro também é meio nojento, né? Aí o travesseiro caiu, eu pensei, eu vou pegar o travesseiro, senão a Bole vai dormir nele. E ela é mestre para isso. Só que assim, gente, quando eu acordo, eu não acordo mesmo. Mas alguém se identifica com isso? Eu demoro assim alguns minutos, né? Então quase sempre o que eu estou fazendo ali, assim que eu acordo, eu nem sei direito. Tanto é que quando o travesseiro caiu, eu fui imediatamente lá embaixo assim e peguei ele. Gente, jamais em sã consciência eu faria aquilo, porque a cama é alta mesmo. As chances de eu cair lá, esborrachar, a Rosane ia morrer de rir. Aí quando eu vi, eu fui lá embaixo assim, ó, peguei o travesseiro e voltei, meio dormindo ainda. Quando eu voltei, começou uma dor aqui nas minhas costas. E eu, ai, sabe, velho, gente? Você quer descobrir se você ficou velho é quando você começa a carregar remédio dentro da mochila. Abre a bolsa aí e vê. Eu estou com a minha cheinha ali. E aí quando eu voltei, gente, minhas costas, e eu, ai meu Deus, eu dei um jeito na coluna. E quietinho para não acordar a Rosana. Aí começou a fincar. E a dor subiu, eu falei, meu Deus do céu, machuquei. Aí eu, ai, Jesus, ai. Pensa assim, os homens, a maioria dos homens que estão aqui não sabe o que é isso. Por quê? Porque homem é bicho forte. Agora, mulher é bicho mole. Mulher não aguenta uma gripe, mulher não aguenta um resfriado, homem trabalha gripado, trabalha com febre, homem, nós somos... Profetiza. Homem é forte, mas não é resistente. Mulher que é tudo isso que eu falei, né? Mas, gente, eu de verdade, eu não sou mole com essas coisas. Os meninos estão aqui, eles sabem, Rosana está acompanhando, Felipe lá e tal, mas a dor estava insuportável. E eu comecei, ai, Jesus, ai, eu só conseguia falar Jesus. E eu pensei que eu tinha fraturado alguma coisa, por causa da arte. E a Rosana, o que foi, amor? Eu falei, meu Deus, amor do céu, machuquei minha coluna. Ai, amor, ai. Começou a dar um vômito, um negócio assim. Na hora eu lembrei, 1 ano atrás eu fiz um exame de rotina e o médico achou uma pedra nos meus rins. E ele falou assim, ó, pastor, você preencher lá a ficha, tem que falar o que você faz, né? Sou pastor, ele falou assim, já que você é pastor, vai orando aí para a pedra não mexer. Porque se a pedra do sepulcro rolar, você está enrolado. Eu falei, não, quem não tem, nunca teve pedra nos rins, nunca teve cólica, eu falei, deixa essa pedrinha aí, vamos embora, segue a vida. Eu vou operar? Morro de medo de operar. Vou operar de jeito nenhum, doutor. Deixa a pedra aí. Ele falou, às vezes ela sai na urina normal. Eu falei, beleza. Quando eu estou lá morrendo, dando vômito, e não sei o que, eu lembrei, é a pedra. Amor do céu, é a pedra. Ai. Aí eu levanto. Quem já deu cólica de rins aqui? Deixa eu ver. Tem um monte aí, vocês sabem o que eu estou falando então. A maioria de vocês não sabe nem o que é isso, viu? Você está achando que dar luz é parto normal? É fichinha. Pesquisa lá, o que é pior. Gente, eu levantava, me dava vômito, eu sentava, eu deitava, todo jeito que eu fazia, a Rosana ficou branca, falou, meu Deus do céu. Falei, vamos para o hospital agora. Cheguei lá no mesmo médico que fez o ultrassom de novo, a pedra rolou. Está lá no canal da uretra, e assim, você pode esperar, ver se ela sai normal, vai tomando água, ou se quiser, dá para tirar e tal. Eu falei assim, doutor, como é que faz? A dor aqui vai continuar? Ele falou, enquanto ela não sair, continua. Eu falei assim, vamos tirar agora. Agora, porque a dor tinha passado, né? Eu falei, eu não quero sentir aquilo de novo. Ele falou, bom, a gente pode operar hoje. Eu falei, por favor. Porque a minha esposa vai operar amanhã e eu preciso acompanhar ela. E o médico falou que se tirasse a pedra, pronto, a dor sumia e ia embora. E assim foi, o que aconteceu mesmo. Foi lá, conseguiu
pinçar, né, a pedra, pegou e tal. Claro que tem o procedimento do pós, né, gente? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, mas nós vamos seguindo, né? Deus vai dando força e tal. Mas para que eu estou te contando isso? Consegui acompanhar a minha esposa, estamos lá. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu poderia falar para Deus assim, ó, o senhor está de brincadeira comigo? Tem 1 ano que essa perna está aqui, na véspera da cirurgia da minha esposa. O senhor permite que essa pedra ande? Não tinha outra data não, Deus. Eu podia dar um de menino birrento e pôr o dedo para Deus. Não. Deus sabe todas as coisas. Deus é bom o tempo todo, com cirurgia, sem cirurgia, com pedra nos rins, sem pedra nos rins, operado, não operado, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na doença. Deus é bom o tempo todo. Confia nele, porque ele está cuidando da tua vida. Amém? Deu tudo certo, a médica da Rosana falou assim, está operado os dois, então aproveita e tira o descanso os dois juntos. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, mas você não está descansando não, você está aqui. O médico liberou, ele falou que no dia seguinte eu podia jogar até bola. Então pronto, se ele falou, minha sogra brigou comigo, você é irresponsável, não sei o quê. Minha sogra acha que é médica, tadinha, né? Mas não é, viu, minha sogra? A senhora não é médico, o médico sabe. Não, estou brincando. Mas não é mesmo. Mas é porque ela achou que tinha sido a laser, né? E não foi e tal. Assim, por que eu estou te contando esses detalhes, igreja? Porque nós precisamos confiar que Deus é bom. Agora, Deus não é bom só quando está acontecendo tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, não. Por quê? Porque criança que é assim. Você já viu a criança pequena, quando ela pega o grampo de cabelo, ela vai assim, ó, direitinho na tomada? Os 2 ferrinhos encaixam direitinho. O que a mãe faz? A mãe tira a mãozinha. Não pode. A criança, ela acha que aquilo ali é o brinquedo dela. A criança, se deixar, ela quer trocar o almoço pelo chocolate. O adolescente, se deixar, ele quer largar a escola antes do tempo, eu não preciso mais estudar. Não pode, não sabe o que quer, quem sabe é um adulto. Então, quando Deus fizer algo na tua vida que você não entenda, mesmo que aparentemente seja ruim, confia, Ele te ama. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Fica em paz. Imaturidade é ficar dando birra e querendo. Não, por favor, mude a sua perspectiva sobre Deus. Ele é bom o tempo todo, então se entrega para Ele de verdade. Terceiro e último ponto, para se render completamente a Jesus: viva na prática sua nova identidade em Jesus. Beber água aqui, porque agora o trem, você já viu, né? Pode mexer com isso mais não. João 12, 24. Jesus disse assim: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Igreja, preste atenção. A vida cristã não é teórica, é prática. Ela precisa ser vista no dia a dia. Nós não estudamos a Bíblia para nos enchermos de filosofias abstratas. Nós não ficamos congregando, frequentando culto por mera convenção social. Não, isso precisa ser visto no dia a dia. Então, sem rendição total ao Senhor, tudo que nós vamos fazer serão práticas vazias. Jesus nos alertou sobre esse tipo de conduta. Leia comigo, esse texto é forte, tá? Mateus 23, verso 27 e 28. Jesus disse assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Aí ele já dá um hanuget aqui: hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Gente, nós não podemos estar nesse grupo aqui. O que é sepulcro caiado? É uma tumba, que dentro dela tem morte, mas por fora passou o cal, pintou bonitinho. Quem olha de fora fala assim, ó, que lindo, mas dentro tem morte. Jesus alertou que algumas pessoas seriam assim. Nós não. Eu e você não podemos viver dentro desse quadro de pessoas. Quantas vezes nós não agimos como mestres da lei?
Tem gente que frequenta igreja aos domingos, frequenta às vezes um grupo durante a semana, até está num ministério, lê a Bíblia de vez em quando, até ora no momento das refeições, mas o que isso está mudando de fato na nossa vida real? E eu falo isso com o coração assim, preocupado, porque eu preciso mudar, e eu quero incentivar você a melhorar também, porque, por exemplo, a nossa cidade, Goiânia, vamos olhar para nós, ok? É uma das cidades que tem o maior índice de evangélicos no Brasil. Mas pense se isso tem feito diferença na nossa cidade. Vou dar um exemplo só. O nosso trânsito. Você sabe que eu brinco muito com isso, mas agora falando bem sério. Você sabia que a maioria de quem dirige nas ruas de Goiânia é cristão? Lê Bíblia, ou pelo menos deveria. Todo domingo está frequentando a igreja. Gente, não tem condições. Se nós não conseguimos transformar o trânsito de uma cidade, sabe, é muito difícil. Como que nós faremos com outras áreas que são ainda mais críticas? Goiânia não tem respeito por faixa de pedestre, gente. Pastor, eu faço, tudo bem, então não serve para você, mas eu estou falando de uma grande maioria, e que tem um monte de crente envolvido nela. Goiânia não respeita. Quando eu vi o projeto Mabel lá de liberar a virada para a direita com o sinal fechado, eu falei assim, meu Deus, ele é louco, isso não vai funcionar. Funciona nos Estados Unidos, meu Deus, gente, não dá para comparar. Nos Estados Unidos pode vir uma carreta bitrem, em uma via expressa, se um pedestre pisar, não precisa ter uma faixa, a carreta vai parar, vai frear de capotar, mas ela não vai atropelar o pedestre. Então a cultura é diferente, e eu não estou aqui só rasgando cedo para os americanos, tem um monte de coisa que eles precisam melhorar, mas nesse ponto, respeito à vida. Então, em Goiânia, sabe, isso é tão difícil que, por exemplo, teve um dia que criaram um adesivo assim, ó, se você buzine se você ama Jesus. E teve um irmão que colocou no carro dele, o irmão recém-convertido, empolgado, tacou o adesivo lá no carro dele, buzina se você ama Jesus, e o irmão atrás, pé, 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 buzinando, ele virou e falou assim, vai para o inferno, rapaz. Aí o irmão passou por ele, Pai do Senhor, irmão, é o adesivo. Ele falou, Goiânia, gente, Goiânia é assim. Teve um outro caso de uma irmã, está lá dirigindo, e o irmão começou a buzinar, ela pegou e mandou o dedo para ele. Quando ela viu, era o pastor dela. O pastor, irmã, paz. E ela, pensa, isso é Goiânia, gente. E esses dois casos que eu estou te falando é daqui, viu? É daqui. Só que, faz muito tempo, tá? Nem vou contar quem é. Vocês não precisam saber quem é, tá? Mas é isso, Goiânia não é fácil. Então, se a gente não está afetando um trânsito, como que a gente vai afetar a política? Se a gente não está mudando um trânsito, como que a gente vai mudar um ensino? Como que a gente vai mudar as questões ainda mais complexas? Gente, nós precisamos viver o cristianismo na prática, e não só na teoria. Eu faço esse apelo, por favor, fique firme nessa série, porque Deus vai nos levar a um crescimento de vivência na palavra de Deus. Nós não podemos mascarar. Tem gente que mascara a sua vida como uma religiosidade servindo, sabe, ela se comporta, frequenta lugares, ele está no meio de um ambiente religioso, e ele acredita que trabalhar para Deus, ele está garantindo a salvação. Não, gente, está errado, não é assim que funciona. Tem que ser um cristianismo na veia, que reflete em todas as áreas. Ei, não se engane, servir e trabalhar para Jesus não é a mesma coisa que se entregar para Ele. Tem um monte de gente trabalhando para Jesus, mas nunca entregou seu coração de verdade. E eu te mostro na Bíblia, outro texto pesado, Mateus 7, 21, olha isso. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci.
Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe que esse texto pesadérrimo de Jesus está falando? Que no dia que estiver valendo mesmo, é que Jesus vai separar os não salvos dos salvos. Vai ter uma turma que vai chegar para ele e falar assim: ô Jesus, eu profetizei no teu nome, eu curei enfermos, olha essa lista, eu expulsei demônios, eu cantei, eu trabalhei na diaconia, eu fiz um monte de coisa. Sabe o que Jesus vai falar? Sai de perto de mim. A versão nossa para essas, aqui está educadinho: afastem-se, sai de perto de mim, porque eu não conheço vocês. Então preste atenção, igreja, porque isso é sério. O requisito para entrar no céu não é serviço, é identidade. O que vai garantir que você entre nos céus não é se você é um trabalhador, mas se você é um filho, uma filha de Deus. Ah, pastor, tem separação entre reino de Deus e paraíso. Aonde você leu isso? Não, pastor, porque eu já vi pessoas falarem assim, ó: eu não estou querendo reinar com Cristo, não, eu só quero ser salvo mesmo. Deixa eu te explicar. Jesus está lá na cruz do Calvário, tem um ladrão do lado espraguejando ele, e o outro vira para ele e fala assim: Senhor, lembra da frase? Lembre-te de mim quando entrares no teu reino, ok? O que Jesus responde para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto. Jesus unificou as duas coisas, não tem separação. Não tem essa conversa de que tem uns que vão reinar com Cristo e outros vão ser salvos. É a mesma coisa. Reino de Deus, paraíso, salvação, é a mesma coisa. Então o que Jesus está dizendo aqui é que quem vai participar desse reino, da salvação e viver no paraíso, não é quem trabalha para Ele, é quem se tornou filho de Deus. Cuidado com o ativismo religioso. Você está talvez aí produzindo. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos do que render a Ele de todo o nosso coração. O que Jesus está pedindo para nós é: me entrega o teu coração por completo. As tuas mãos, isso vai ser consequência. Eu não estou dizendo que a gente não vai trabalhar para Jesus, mas não é nem trabalhar, é servir. Porque tem uma diferença enorme. Quem trabalha está fazendo isso esperando o retorno. Quem serve, serve porque já recebeu algo. O trabalhador, ele faz alguma coisa para o salário que vai receber. O filho não. O filho serve porque já recebeu todas as coisas, ele já é herdeiro, ele já tem tudo. Então apenas ele entrega o que já está nele. É bem diferente. Sim, essa comunidade é uma comunidade de muita gente que serve. Nós temos aqui mais de 350 voluntários, só para você ter uma ideia, num universo aí de mais ou menos 1.100 entre adolescentes, jovens e adultos. É um número muito grande, mas eu te dou essa palavra pastoral: não entra nesse ritmo frenético. Tem gente que não consegue sentar para ouvir uma palavra. Tem gente que não consegue ter um momento devocional a sós com Deus. Estou escalado, estou fazendo, tal, me põe, pastor, eu estou em 8 ministérios, me põe mais um. Não, está errado. Para um pouquinho. Filho tem que ter prazer na presença do Pai. Amém, gente? Aleluia. Nós precisamos encontrar este lugar. Então eu te digo nessa noite, encerrando essa palavra: renda-se totalmente e completamente a Jesus. Abra espaço para que o Espírito Santo toque em todos os aspectos da sua vida e realmente te mude de dentro para fora. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: existe uma igreja em Goiânia. Em Goiânia tem um povo que está fazendo diferença. Eu quero ser achado no meio desse povo. E eu espero que você também queira. Pastor, então nós vamos virar perfeito? Não, mas nós vamos ser verdadeiro. Porque eu concluo te dando o exemplo de Pedro e Judas. Os dois foram problemáticos, gente, praticamente no mesmo nível. Judas traiu, Pedro também. Judas errou um monte durante o ministério de Jesus, Pedro também. Só qual foi a diferença? Pedro sempre foi verdadeiro. Pedro nunca foi mascarado, ele nunca, ele rasgava, ele errava, era quem ele era mesmo, mas Pedro se rendeu. Pedro se jogou para Jesus. Jesus, eu não presto, mas eu estou te dando minha vida. Lembra quando Jesus estava lá naquela pesca maravilhosa,
que Jesus chamou Pedro, Pedro negou, ele meio que refutou, e ele pensou assim: eu não posso, sabe, eu não posso caminhar contigo, eu não sou digno disso. Eu estou vendo verdade ali no Pedro. Já o Judas não, o Judas sempre ele foi assim, sabe, mascarado. Então, por favor, seja um discípulo que mesmo com os defeitos que nós temos, mesmo com as questões tantas que nós precisamos melhorar, mas que a gente se jogue por completo nos braços de Jesus e diga: Jesus, a minha vida é tua, ela não vale muita coisa não, Jesus, mas é tua, eu te dou. E ele vai moldando, gente, o Pedrão converteu, depois de 3 anos ele se converte, ele se transforma no grande apóstolo Pedro. Tem catedrais e basílicas pelo mundo todo em homenagem a ele. Quem virou Pedro era um cara totalmente problemático, mas que se entregou por completo para Jesus. Então o apelo que Jesus está fazendo para nós nessa noite é: se entrega totalmente para mim, e eu vou fazer a tua vida ter um sentido extraordinário. É sobre isso. E eu quero convidar você que quer fazer isso por completo, fique de pé no teu lugar e nós vamos orar. Vamos dizer como Paulo. Projeta para nós, Manu, por favor, Gálatas 2:20. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Ei, igreja, não tem outro caminho para a salvação que não seja o da rendição completa. De novo, antes de orar, eu vou bater nessa tecla. Pastor, Jesus não vai querer minha vida toda não, tem umas coisinhas aqui complicadas. Ele sabe, Ele sabe. Ele está batendo na porta do teu coração hoje, dizendo: abre por completo, deixa eu entrar e eu mudo a tua história. Essa série e essa palavra não é de acusação, mas é de aceitação. Se torne um discípulo verdadeiro de Jesus. Perfeito? Não, Ele é. Um dia seremos, mas nós estamos no caminho, no processo. Eu quero viver isso. Se você quer também, põe a mão sobre o teu coração. Faz uma oração sincera aí para Jesus agora. E diga: Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo. E esse tudo nem é muita coisa. Ah, Jesus, eu tenho tanto para melhorar, mas eu estou ouvindo a tua voz hoje me chamando. Tem gente hoje aqui que está sendo desafiada a tomar a decisão mais importante da tua vida, se entregar por completo para Jesus, sem máscaras, sem reservas. Não dá um de Judas não. Se joga, sabe? Se lança por inteiro e deixa Ele transformar a tua história em algo lindo e extraordinário. Ah, eu creio nisso, eu creio nisso. Jesus está mudando a nossa vida. Jesus, nós te entregamos tudo que temos e somos. Ajuda-nos. Nós temos medos, nós temos traumas, nós temos reservas, mas nós queremos abrir por completo o nosso coração para Ti nessa noite. Recebe-nos. Como crianças, nós nos rendemos plenamente. Aquele que não poupou nada, mas se entregou por completo, e é sobre isso que vamos cantar agora. Aquele que morreu em uma cruz por nós. Aquele que escolheu a dor e a vergonha para nos salvar. Não, Ele não é digno de nada pelas metades. Ele é digno de tudo. E nós te entregamos tudo o que temos e somos, e nos rendemos a Ti, Jesus.